escatologia, escatologia, ou seja, o estudo dos últimos dias, o tratado do fim dos tempos, como narrativa. Então nós temos uma proposta aqui, diante do cenário mundial, diante das preocupações e das hipérboles, dos muitos exageros que têm gerado histeria, que têm gerado pânico, que têm gerado problemas aquém e além dos que tais nós já estamos enfrentando, mediante a nossa civilização, mediante a palavra de Deus. Nós precisamos analisar isso nas páginas da Bíblia. Isso aqui precisa ser o nosso manual e não somente algo que nós frequentamos e algo que nós estamos acostumados e granjeamos bênçãos que o Deus deste manual possa nos conceder. Então a gente preparou, trabalhamos no seminário. Então no seminário a gente abordou essa matéria e vimos a necessidade de trazer de cunho aberto para todos os irmãos, e oxalá, que eu acredito piamente que o poder das Escrituras, a mensagem bíblica, ela vai lhe direcionar, ela vai lhe tranquilizar, ela vai trazer uma necessidade de busca, de intensidade, ela vai lhe proporcionar temor e tremor diante do que está para acontecer. Mas também haverá um bálsamo de Deus, porque nós entenderemos pela palavra que Deus está no controle de todas as coisas. Pois bem, o primeiro texto que eu quero oficializar para os irmãos e abrir, convocar-nos a abrir as nossas Bíblias aí no seu aposento, e o grupo de companheiros, irmãos e irmãs presentes aqui nessa casa de oração, está inserido no Evangelho Sinótico de Jesus o Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, a partir da estrofe de número 7, versículo de número 7. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente, do nosso pastor, que está concedendo a nós a oportunidade de fazermos uso deste microfone para oralizarmos este assunto que me foi incumbido nesta noite. É uma alegria e uma satisfação sempre servir ao nosso ministério, à nossa igreja. Lucas capítulo 21, versículo de número 7. Nós vamos abordar aqui, será uma base para ilustrar a minha explanação. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 21, a partir da estrofe de número 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Respondeu ele: Vede que não vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverão terremotos grandes, fomes e epidemias em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para testemunho, mas proponde em vossos corações não premeditar como uma vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos os que vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos serem entregues e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo de vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Amém. E glória a Deus.
Bem, mediante esse texto em que a professora nós acabamos de ler, o livro de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo de número 7 até o verso 19, Jesus traz uma narrativa de oráculos acerca dos últimos acontecimentos, ou os primórdios dos acontecimentos que antecederão a sua segunda manifestação, a sua segunda vinda, agora não como homem sofredor, mas como Cristo, o Todo-Poderoso, na batalha que nós chamamos de Batalha do Armagedon, o retorno de Cristo para triunfar diante de todas as nações. Pois bem, nós não estamos familiarizados com este tipo de texto bíblico, com esta explanação, porque diante de todos os séculos da igreja, e propriamente dito a partir do século de número 16, após a reforma protestante, e com mais gravidade a partir do século de número 20, com o surgimento do pentecostalismo, com mensagens triunfalistas, mensagens que tangem alcançar a necessidade da igreja em cada era, em cada tempo, em cada década, mediante as situações necessárias e específicas de cada congregação. Por exemplo, os pregadores têm divagado mensagens de autoajuda, mediante os temas que lhes são impostos, como relatar a necessidade de pregar sobre portas abertas diante de um cenário de desemprego. Então, o pregador granjeia obedecer e apregoar a palavra baseado no tema que lhe fora proposto. Não obstante também, há mensagens que vão de encontro à necessidade de problemas familiares, dados em campanhas, em cultos consecutivos e às vezes até ininterruptamente semanais, uma proposta de alcançar as vidas que estão com problemas familiares, com cunho de doenças físicas, doenças psicossomáticas. Então os pregadores se limitaram muito a um contexto de uma pregação triunfalista, onde sempre se aplica vitória, se lhe aplica triunfo, se lhe aplica sucesso, se lhe aplica milagres. E eu estou impetrado neste grupo de pregadores. Mas diante da necessidade do contexto de odiernos, nós vemos a obrigatoriedade de se pregar os acontecimentos dos fins dos tempos, os acontecimentos e os tratados dos últimos dias, e entender que a escatologia é uma matéria primordial para entendermos, nos prepararmos e nos assegurarmos do plano de Deus, onde a sua proposta maior não é triunfalismo, a sua proposta maior é salvação e um plano de eternidade. Por isso nós elaboramos aqui este assunto. E a primeira característica que daria início ao projeto de fim dos tempos é chamado de princípio das dores. Ele não está impetrado só no texto de Lucas, no capítulo de número 21, a partir do verso 7, não. Ele também é narrado nos outros dois evangelhos sinóticos de Jesus, o evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e o evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Por que fizera eu a leitura no capítulo 21 de Lucas? Porque Lucas, ele é rotulado e ele tem um rol de médico. O próprio apóstolo Paulo diz: Lucas, um médico amado, na sua carta ao irmão Timóteo. Então observe comigo, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, que estão simpatizantes da nossa fé presentes nesta transmissão, que o termo utilizado por Lucas aqui como médico é epidemia, ou talvez na sua tradução, pestilências, que dá a conotação dentro da língua original do grego como enfermidades, como pragas, como pestes de cunho social, de cunho humano, de cunho natural da esfera do planeta Terra. Então logo Lucas traz uma narrativa de que Jesus dá um oráculo, antevendo o que estaria para acontecer, dizendo que guerras, rumores de guerras, pestilências,
O evangelista Mateus, no capítulo 24, fala de multiplicação da tecnologia, fala de amor se esfriar e se ampliar a iniquidade. O que é a iniquidade? A prática do mal, a maledicência dentro da mente humana e a consumação de atos de maldade. Todos estes itens, todas estas narrativas impetradas por Jesus no seu discurso, de fato nós já vimos acontecer. Pestilências, como nós podemos observar o Covid-19 no século presente, no dia de hoje, logo não é a primeira delas, e talvez não seja a que tenha maior âmbito e que culmine nos maiores óbitos, na maior numerologia de gravidade. Não, porque nós podemos acompanhar ao longo da história, em ciclos, pestilências, epidemias, talvez que culminaram em perdas ainda mais agravantes, como não relembrarmos da gripe espanhola do século XX, no ano de 1918, que matou milhões de pessoas, como não mencionarmos o continente africano, que enfrentaram uma epidemia catastrófica, com diversas e milhares de baixas, com um vírus rotulado como o Ebola. Como não mencionarmos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, uma delas impetrada pelo ditador, que na simbologia é chamado de o anticristo da era medieval, o Adolf Hitler, que tinha uma visão satânica, uma visão universalista de uma raça pura e que matou milhares e milhares de pessoas com esse pensamento legalista e maledicente. Logo, a gente consegue perceber que o princípio das dores já é uma verdade. O princípio das dores já tem o seu cumprimento enfático diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, nós podemos contemplar nas eras passadas os nossos pares, os posteriores a nós, como também no dia de hoje, onde estamos vivendo todo esse colapso, toda essa crise instaurada de cunho universal, toda essa histeria, todo este pânico aclamado pela mídia, toda esta divisão de partidarismos, de ideologias políticas entre direita, esquerda e centro, com propostas que se divergem, mas que nenhuma apresenta uma solução com unanimidade de eficácia. Então, na verdade, isso nada mais é do que cumprimento do cânon sagrado, dos oráculos de Jesus, do que nós chamamos de princípio das dores. Então, baseando-me na Bíblia como meu manual de fé, e não como sistema televisivo, como sistema jornalístico, como as fake news, que cada um dá as suas opiniões, os seus achismos, as suas hipérboles, os seus exageros das notícias que aparecem, que surgem pelos órgãos responsáveis, nós devemos ter um manual de fé, nossa Bíblia Sagrada, que foi canonizada como uma grande evidência e como um manual daquilo que devemos fazer, de como agir e do nosso reativismo diante do que se apresenta no cenário atual. Então observem que o primeiro ponto a se abordar aqui é o princípio das dores, e ele já é uma realidade. Não é que ele está para se cumprir, ele já se cumprira parcialmente e outra parte dele está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Então faça um devocional minucioso sobre estes três textos que lemos: Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo de número 13. Você vai perceber que o próprio Cristo dá a narrativa destes princípios de dores. E ele usa uma linguagem que na cultura grega, ou na língua grega, no grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, é um simbolismo, uma etimologia, uma mulher grávida, esse princípio de dores. Uma mulher que tem os primeiros sintomas de uma gravidez, que aparecem com enjoo, aparecem com alguns complexos dela para com outrem, aqueles que o ladeiam com mais proximidade, a mulher que sente as primeiras contrações de dores, e isso vai se intensificando na medida da sua gestação. Ela tem um período de início, ela tem um período final, um período conclusivo. Então, o princípio de dores apresentado por Jesus é o início dessa gestação, que vai se intensificar
a gente fosse usar uma linguagem bem popular, vai piorando na medida com que as coisas vão acontecendo. E tal qual, Jesus usa uma linguagem de princípios de dores, comparando a uma mulher grávida, que apesar da dor, apesar das contrações, apesar de todo o labor que ela tem por causa da modificação do seu corpo, da sua genética, ela espera alegremente a dádiva de ser mãe e o nascimento da sua criança. Esse deveria ser o sentimento unânime da igreja. Apesar de tudo, nós devíamos estar com alegria na alma, com o nosso âmago jubilante em Deus, de saber que está prestes a se consumar tudo aquilo que nós ouvimos desde os nossos antepassados, começando pelo próprio Cristo até a data presente. Então o princípio de dores já é uma realidade, mas o princípio de dores dava início a uma série de acontecimentos escatológicos que nós precisamos aqui devagar com os irmãos. Observe que o próprio Cristo, na sua narrativa de Mateus capítulo 24, quando ele finda esse processo de princípio das dores, ele vai dar continuidade, narrando, e ele vai mencionar. Observe comigo, abra aí Mateus capítulo 24, versículo de número 21. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus escreveu, capítulo de número 24, versículo de número 21. Diz o texto: pois haverá então grande aflição, como nunca antes houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ora, qual o processo é esse? Posterior ao processo de princípio das dores, Jesus, na continuidade do seu discurso, dos oráculos do fim dos tempos, ele vai falar acerca de uma grande tribulação, de um processo de aflição sobre o mundo todo. E o termo grego aqui não é cosmos. A palavra cosmos no grego, ela dá o sentido de terra, só que como uma organização, como sistemas globais, políticos, como organizações de religiões, de civilizações, saindo do arcaísmo para a era moderna. Não é esse termo que é utilizado aqui pelo Cristo, quando ele fala do mundo inteiro. O termo aqui no grego é aikomene, que dá o sentido de planeta. É a mesma expressão que também aparece em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10, parte B, quando ele disse: os livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra ou mundo, para punir ou para julgar os que habitam na terra. Então observe que Jesus está dizendo que o problema que surgiria, essa grande tribulação, esse momento de intempéries genuínas, contínuas, universais, em todas as civilizações, em todas as nações da terra, seria algo que não poderia ter um comparativismo com os sofrimentos passados e com os sofrimentos que ainda estariam por vir. Não, nada se compara à grande tribulação. Então, quando você faz uma analogia, faz um contraste com o princípio das dores, você percebe-se que este princípio de dores já se sucedeu antes, já aconteceu em séculos passados, até com mais gravidades. Talvez você dirá no âmbito de sua alma: mas eu nunca vivi isso. Óbvio, você não tem 100 anos de idade. Se não tem 100 anos, você não teria 500 anos. Você não teria como divagar a história da humanidade para ter conhecimento de todo o sofrimento que a humanidade já viveu por pestilências, por guerras mundiais e etc. Porém, esse é o momento talvez mais catastrófico da nossa geração, é um momento de maior temor, de maior aflição, de maior tribulação da nossa era, da nossa geração. Mas, analisando com outros, um comparativismo, eles estão no âmago de quê? Do princípio das dores. Mas Mateus 24, 21, Jesus fala de algo maior, de uma grande tribulação, que não tem como comparar, que viria para anunciar o final dos tempos, o início, a manifestação e
e a segunda revelação dele. Então observe que a grande tribulação, ela é real e ela vai se suceder. Daniel capítulo 9 chama isso de a última semana. Daniel separa o tempo em 70 semanas, que nós denominamos como as 70 semanas de Daniel. Então é dividido em espaço-tempo. O conceito de tempo de Daniel é que cada dia da semana, das 69 semanas iniciais, é referente a 7 anos na contabilidade normal da matemática interpretada por Einstein. Porém, se você dá seguimento à última semana, que é a 70ª semana, 70 semanas, a última semana muda o espaço-tempo de adição, ou seja, cada dia da última semana, que tem 7 dias, é referente a um ano. Então observe que são 7 dias, uma semana. A última semana de Daniel, que seriam 7 dias, na lógica da interpretação, são 7 anos. Então esse período de grande tribulação que Jesus fala em Mateus 24, 21, vai se suceder, como Daniel dissera no seu oráculo, no capítulo 9 do seu livro, na última semana de Daniel, que serão os últimos 7 anos narrados por Daniel, que é algo que nós chamamos de grande tribulação, que são divergidos e separados em contraste em 2 tempos, 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais, as primeiras 42 semanas e as últimas 42 semanas desta última semana de Daniel. Mas ainda não vamos falar da grande tribulação. Quero que você entenda que antes que a grande tribulação inicie, há um contraste de algumas evidências que se surgirão, que se abrangerão, que se intensificarão para anunciarem o princípio da grande tribulação. A grande tribulação será um processo de punição, de juízo de Deus. O livro do Apocalipse diz que os 7 selos serão abertos, que as 7 trombetas tocarão, que os 7 cálices da ira de Deus serão derribados sobre a terra, que as trevas reinarão sobre a terra de forma intensificada e cruel, a iniquidade será a primazia no período da grande tribulação e a terra será assolada pelo espírito das trevas. Então observe que há algumas evidências sobre a grande tribulação. A principal evidência da grande tribulação é o surgimento de uma entidade, um ser espiritual e físico, que corrobora no sentido de deidade e humanidade, chamada de Anticristo. Anticristo remete-se no original não como alguém que se opõe a princípio, como alguém que é contra o cristão a princípio. Não. A palavra anti também poderia ser traduzida em 2 vertentes, como imitador ou como falso Cristo. Então observe que surgirá um falso Cristo, um imitador de Cristo, que se destacará, e este será a maior evidência da grande tribulação. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13, do versículo de número 1 até o verso de número 10. É extremamente importante você entender um princípio de hermenêutica, o conceito de interpretação, de exegese, para se interpretar uma perícope, um texto bíblico. Quais são esses princípios? A linguagem, entender a linguagem da Bíblia. A Bíblia ela pode ser definida em 4 linguagens: figurativa, literal, alegórica e simbólica. Independente da ordem cronológica, ela deve ser interpretada com as seguintes linguagens: literal, uma análise literária, uma análise alegórica, uma análise figurativa e uma análise simbólica. Tem textos que são simbólicos, tem textos que são apenas uma figura, e você deve aplicar através de uma figura. São textos que são uma alegoria, através da alegoria você constrói um cenário. E são textos que são literais.
que é literal, você lê e da forma que ele está escrito e canonizado, ele deve ser aplicado, sem que nada mude, sem que nada seja impetrado e adicionado, ou seja, que nada também seja removido e subtraído do texto, e muito menos multiplicado. Então, o texto deve ser interpretado da forma que está escrito. Outros são figuras, outros são alegorias, e outros são simbologias que nós precisamos analisar. Então, dito isso, leia comigo o capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1 até o 10. Diz o seguinte: E eu vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Ora, esse texto de Apocalipse capítulo 13, ele é um texto que tem linguagens, figura de linguagens de alegorias, figurativo e simbólico. Permita-me transliterar a interpretação desse texto. A besta que nós vemos aqui no verso de número 1 desse texto de Apocalipse, subindo do mar, o mar nada mais é do que as nações. Toda vez que o Apocalipse, ou quase que unanimemente, 99,99% das vezes que a palavra mar aparecer no livro do Apocalipse, ela é uma referência às nações, a todas as civilizações da terra, naquele conceito de tempo presente. E observe que a besta, ela se levanta do mar. Quem é a besta? A besta é o anticristo, ou seja, essa entidade demoníaca, satânica, totalmente manipulada por um dragão, como diz o Apocalipse 13. Quem é o dragão? Apocalipse 12:9. Nada mais é do que a antiga serpente, Satanás, o diabo. Então aqui o dragão é um símbolo de Satanás. Dragão no Apocalipse é o diabo. A besta no Apocalipse, no capítulo 13, do 1 ao 10, é o anticristo, o enviado, o maior adepto de todas as eras, desde a queda de Lúcifer, que se manifestará sobre a terra. É a besta. Os 10 chifres na sua cabeça são 10 nações da terra, 10 potências mundiais, que nós poderíamos aqui rotular como a ONU, como a União Europeia, os países desenvolvidos da Europa que se conjugam, que se fundem e estarão debaixo da autoridade desse grande líder que se manifestará rotulado como o anticristo, o falso Cristo, o imitador de Cristo, o perseguidor daqueles que são servos do verdadeiro Cristo. Então esse anticristo, ele surge do mar, através de todas as nações. Então não há uma conotação de qual nação ele virá, dos Estados Unidos da América, como a gente ouve muitas teorias de conspiração, da China, que está piamente impetrada nesse conceito que nós estamos vivendo hoje, generalizado na Terra, e estão sendo culpados
constante, diariamente, até de forma abusiva em alguns contextos, por causa do que está acontecendo. Também não poderíamos dizer se viria da França, se viria da Itália, se viria da Espanha, porque o mar, ele generaliza as nações. Porém, a besta surge de alguma nação, do mar, como o anticristo, que tem 10 chifres, já vai começar governando sobre 10 nações. Esses diademas seriam poderes, autoridades, riquezas, recursos de estrutura e infraestrutura que essa entidade, essa besta teria, que o anticristo teria. Então ele surge, é a primeira evidência para o início da grande tribulação. Mas para que você seja mais convencido e eu possa divagar com você melhor sobre essa besta, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 4. Daniel, capítulo 7, versículo de número 4. Ou seja, a besta levantada do mar, os 10 chifres, será um homem com uma capacidade espiritual para o mal, com poderes dados pelo dragão, Satanás o manipulará e o concederá poderes para que ele realize obras utilizando a experiência, utilizando a inteligência do dragão, ou seja, ele vai ser um homem extremamente inteligente, um homem extremamente polido em palavras, um homem extremamente abastado nos seus discursos, um homem extremamente culto e um homem vulgar, ou invulgar, melhor dizendo, na sua infraestrutura material, familiar, ou seja, ele vai ser um homem poderoso, da elite mundial, que vai governar sobre 10 nações de uma única vez e, consecutivamente, dominará sobre toda a terra. Esse é o início, ou que manifesta o início da grande tribulação. Mas observe que isso não foi só uma visão de João. Daniel, por volta do ano 604, 600 antes de Cristo, quando ele entendia esses oráculos no seu livro, já no cativeiro babilônico, ele tem a visão dessa mesma besta, desse mesmo conceito. Daniel, capítulo 7, versículo 4, diz o seguinte: o primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Ora, recapitulando aqui sobre as linguagens. O livro de Daniel, no seminário, nós, os estudiosos, os teólogos, rotulamos esse texto, ou esse livro de Daniel, como o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel é o escritor do Apocalipse do Antigo Testamento. E, num contraste com o Apocalipse do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João, há um conceito idêntico ou sinótico entre a interpretação. Daniel também é um livro difícil de se interpretar. Por quê? Porque é um livro literal, é um livro simbólico, figurativo e é um livro alegórico. O capítulo de número 7, versos 4, 5 e 6, ele está tendo uma visão de animais. Quando João fala no capítulo 13 de uma besta, por que João refere-se a uma besta e remete-se a essa linguagem de uma besta? O que é uma besta? Uma besta é uma fera selvagem, é um animal natural, carnívoro. Um búfalo poderia ser uma besta, um leão deveria ser uma besta, uma pantera, um tigre, um felino, que é um animal bonito, atraente aos olhos. E no zoológico é o animal que você fica mais querendo ver, é o leão. Todo mundo quer ir olhar a jaula do leão. Por quê? Porque é um animal que é atraente aos olhos. E ele parece ali ser um animal carismático, um animal que te atrai, que você quer estar perto, mas você sabe que um bote dele, uma bocada, para ele ser um animal carnívoro, um animal em conceito irracional, ele pode acabar com a sua vida. Então as pessoas da antiguidade costumavam rotular esses animais de periculosidade como bestas fera, como uma besta.
Então observe que João, no Apocalipse capítulo 13, chama de besta. É uma conotação para o anticristo. Em Daniel capítulo 7, ele vai identificar animais. Um leão, ele vai identificar aqui um leopardo e um urso, que também são rotulados como bestas na linguagem do povo arcaico e o povo da antiguidade. Então Daniel, ele vai dizer que esse ser que se manifestaria com domínio, como se fosse homem, um leão com coração de homem, que teria domínio, que poderia comer as carnes da terra, ele teria três identidades: identidade de leão, identidade de urso, identidade de leopardo, três bestas diferentes. Ou seja, ele teria muitas faces, muitas identidades a serem reveladas. Ele já não vai aparecer aquela linguagem que nós utilizamos, principalmente nós os pentecostais e assembleianos. Nós dizemos o seguinte: o diabo costuma vir com sapatinho de algodão. E isso é uma verdade. Ele não vai aparecer com dois chifres, com cauda, com os dentes para fora. Não, como um dente de sábio. Ele vai aparecer como um anjo. Ele vai vir como alguém para produzir a solução, para sanar, para impugnar todos os problemas da humanidade. Perpasse ainda ao capítulo 8. E leia comigo aí o capítulo de número 8 do Apocalipse. Deixa eu ver o versículo aqui. Capítulo 8, versículo 23. Diz o seguinte: mas no fim do seu reino, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei feroz, de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente, prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Observe que ele vai generalizar a sua perseguição. Ele não vai focalizar a sua perseguição só no povo santo. Esse povo santo aqui não remete-se à igreja. Esse povo santo aqui é Daniel que está profetizando, é o oráculo de Daniel. Então ele fala a nação de Israel. Esse anticristo odiará Israel, odiará o povo judeu, odiará a terra santa. Então ele vai lipendiar uma grande perseguição a Israel. Primordialmente que você entenda isso: separa Israel e igreja. Ele vai perseguir Israel arduamente e todos os poderosos. Capítulo 9 de Daniel, ainda versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, o qual será derramada sobre o assolador. Ou seja, ele vai propagar uma paz nas primeiras 42 semanas. A última semana de Daniel, 7 anos. 3 anos e meio, ele vai propagar uma paz. Ele vai fazer um acordo de paz nos países do Oriente Médio: Irã, Iraque, Talibã, Paquistão, a Síria, Israel. Vai propagar uma paz entre judeus, muçulmanos, cristãos, para que não haja mais guerras dentre essas civilizações e mediante todo mundo. Guerras que acabam atingindo a economia, que fazem ser lançadas nos ares armas biológicas, que viram pestes e pestilências. Ele vai fazer acabar, sanar essas guerras, que acabam diminuindo o número do petróleo, que gera guerra entre nações mais poderosas, como por exemplo Rússia e Estados Unidos. Então ele vai ter um acordo de uma falsa paz nas primeiras 42 semanas, nos primeiros 3 anos e meio, para que ele seja impetrado como um homem que será adorado por toda a humanidade presente. Nas últimas 42 semanas, na metade dos 7 anos, ele quebra o pacto e ele se revela como o pior de todas as eras, o anticristo. Então observe que nós já lemos aqui Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, e Daniel faz alusão a esse ser, e João no Apocalipse capítulo de número 13. Então o anticristo, ele é uma verdade. Observe que o filósofo e o apóstolo dos gentios, Paulo, fala na segunda carta aos Tessalonicenses. Leia comigo aí. Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Segunda carta, capítulo de número 2.
Versículo 3 e 4. A seguir diz o seguinte, versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando andava entre vós? Agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que o detém, até que ele seja afastado. E então será revelado o ímpio, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então observe que Paulo aos irmãos de Tessalônica, o que acontece? Ele fala no capítulo 4 da primeira carta sobre arrebatamento. E os irmãos pensam, já que vai ter arrebatamento, a gente não vai mais pagar imposto para Roma, a gente não vai mais se sujeitar ao Império Romano, e acabou, Jesus está voltando e é só vitória, e vamos ficar aqui esperando Jesus voltar. E aí Paulo percebe que os irmãos entenderam errado o que Paulo prega sobre arrebatamento. E aí Paulo vem na segunda carta com a proposta de demonstrar, de dar uma melhor explanação acerca daquele assunto. E aí ele deixa evidente que o que ele fala no capítulo de número 4 da primeira carta sobre arrebatamento só iria acontecer quando o ímpio, o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo, se manifestasse sobre a terra. E ele fala de algo que o detém, que o impede de se manifestar, mas que muito em breve esse algo não o deteria mais. Ele poderia se revelar a toda a humanidade para cumprir o seu reinado durante 7 anos. Se você ler também o capítulo de Daniel, versículos número 2, nós não vamos ler porque a gente divaga aqui para ganhar tempo. Nabucodonosor tem uma visão de uma estátua, precisa ser revelada e interpretada. Procura astrólogos, médios, os seus bruxos, e não conseguem trazer uma revelação, uma interpretação acerca do sonho que Nabucodonosor tiver. Então Daniel é procurado para tal. Daniel ora ao Senhor e usa aquela famosa expressão do capítulo 2: eu não revelo, quem revela é Deus, e existe um Deus nos céus, que nem um segredo possa existir para ele, porque ele sabe de todas as coisas. Daniel ora e vem a interpretação, e ele diz: Nabucodonosor, você sonhou com uma grande estátua. A cabeça da estátua era de ouro, os ombros e os peitos da estátua eram de prata, o ventre e o quadril da estátua era de bronze, as pernas da estátua eram de ferro, e os pés da estátua, os 2 pés, eram de barro e eram de ferro. Do alto vinha uma pedra, sem auxílio de mão de homem, e essa pedra batia nos 2 pés, de barro e de ferro, e esmiuçava o barro e o ferro. Então caía a parte das pernas, caía o quadril e o ventre, caía o peitoral e caía a cabeça, e a estátua era totalmente destruída. A pedra se transfigurava e se tornava um monte gigantesco. E aí Daniel dá a interpretação: a cabeça de ouro, Nabucodonosor, é o seu reino, é a sua Babilônia, uma grande potência que reinará por muito tempo e assolará a terra. Depois do seu reino virá a Pérsia, um reino ainda maior que o seu, só que de prata, um reino que vai ser os ombros e o peito da estátua. Depois da Pérsia virá Alexandre o Grande e os gregos, que governarão, e estes serão o ventre de bronze e o quadril de bronze da estátua. Os pés de ferro, as pernas de ferro, é o Império Romano, o império mais truculento que a terra já viu. E é de lá que vem as cópias do legislativo, do executivo, do judiciário, esse conceito de democracia que se apregoa politicamente por todos os partidos políticos que regem as nações da terra. São tudo cópias do Império Romano e da sua legislação. E posterior aos pés, às pernas de ferro, viria um reino entre barro e ferro,
Qual seria o barro e o ferro? Ferro é o anticristo. E qual é a terra que se mistura com barro? São as nações que abraçam o anticristo e permitem que ele reine. Reinarão por muito tempo, mas em breve virá uma pedra sem auxílio de mão de homem. E quem é pedra na Bíblia? A pedra de esquina, a pedra angular, é o Cristo, Jesus, o nosso Senhor, aleluia. E ele virá sem auxílio de mão de homem nenhum, tocará na estátua dos seus pés de barro e ferro e derrubará o ouro, a prata, o bronze e o ferro e reinará para todo o sempre. Glória a Deus por isso. Então Daniel dá essa revelação e ele lá também demonstra que o anticristo reinará sobre a terra. Irmão, isso é inevitável. Isso vai se cumprir, quer queira, quer não queira. Quer a igreja ore, ou a igreja não ore, ou a igreja faça, ou deixe de fazer as obras que lhe foram impetradas pelos mandamentos do Cristo. Isso vai se cumprir, porque é a palavra. Isso é um fato. Então o anticristo virá, isso é evidente. Será um ser maléfico, estrategista, que terá o poder dado pelo dragão. Então, ele reinará por 7 anos, isso é um fato. Porém, para que nós entendamos, o anticristo virá. E o anticristo é posterior ao princípio das dores, que é o que nós estamos vivendo hoje. E ele vai evidenciar o início do seu reino. O seu reino é chamado de grande tribulação, que durarão 7 anos. Só que para o anticristo ascender e se manifestar na terra, precisa evidenciar-se mais um sinal. Qual é o sinal que evidencia que o reino do anticristo está próximo? Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. Capítulo 13 do Apocalipse, versículo 11 ao 18. Diz assim: Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam na terra e diziam-lhes que fizessem uma imagem à besta, e que recebessem a ferida da espada e vivia. E recebeu a ferida, a espada e viveu. Foi concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da primeira besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. O seu número é 666. Então observe que a primeira besta ela vem do mar, ou seja, de todas as nações. A segunda besta ela vem da terra, que é um parâmetro um pouco menor. Se a gente avaliar pela ciência, a terra é o quê? A terra é 70% água, o planeta é 70% água e 30% terra. Deveria se chamar planeta água e não planeta terra, porque é mais água do que terra. Então a primeira besta vem do mar, é maior, é mais grande, é uma tipificação do próprio demônio, do próprio Satanás, do diabo, o adversário, que reinará durante 7 anos. Mas haverá um adepto, um defensor, alguém que o preparará o caminho, como João Batista prepara o caminho para Jesus aparecer e impetrar a sua missão de 3 anos e meio na terra de redenção para a humanidade. Então observe que Satanás ele quer imitar Jesus Cristo, ele quer imitar Deus. Então ele vem sempre com essas questões de cópia, de simbologia que se assemelham aos métodos que Deus usou. Então, essa segunda besta, lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica, a Bíblia está fora da ordem.
A gente precisa colocar a Bíblia em ordem cronológica. Então essa segunda besta deveria vir antes da primeira, no capítulo 13, no versículo 1 ao 10. Só que na nossa versão, ou no conceito de João, de quando se cria a divergência dos capítulos e dos versículos, ela vem em segundo plano. Só que na verdade essa primeira besta, que a gente chama de um falso profeta, que na simbologia do termo pode ser consumado em um único homem, que vai ser o falso profeta, ou em uma organização que vai preparar o caminho para que o anticristo reine. Ou seja, será uma organização satânica, maquiavélica, que vai aparecer e preparar o caminho para o anticristo reinar. Nós chamamos essa organização, pela própria Bíblia, baseando todas as suas interpretações, de nova era, ou de nova ordem mundial. E aqui entra um ponto crucial para a nossa divagação hoje. Qual é a visão da nova ordem mundial? Que é a besta saída da terra, essa organização, é esse conceito. Se você for pesquisar sobre isso, fazer uma análise de suma importância, você vai encontrar isso nos meios de comunicação, de YouTube, de Google, e eles vão sempre trazer um ponto: teoria da conspiração. Porque a maioria que ilustra, que divaga, que explana, que verbaliza sobre isso, são céticos, são pessoas que não têm a sua fé, que não entendem a Bíblia como um manual do cristianismo, como a palavra de Deus na terra. Não, ele comporta-se como se a Bíblia fosse um livro de literatura apenas, como qualquer livro que ele encontre em uma grande biblioteca. E ele também não associa isso com um parâmetro espiritual. Por quê? Porque para se entender a escatologia, para se entender esse plano de consumação, de cumprimentos da palavra, você precisa ter um mínimo de espiritualidade, um mínimo de temor em Deus. Porque se você não tiver, você vai, obviamente, colocar um tema: teoria da conspiração, ou seja, um mundo fantasia. Isso aqui que eu estou falando não é verdade. Isso não é o nosso caso, porque a gente tem temor à palavra, a gente tem reverência ao Deus da palavra, e a gente crê que tudo o que nós lemos vai se cumprir diante dos nossos olhos. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então elas vão se cumprir. Então essa nova ordem mundial é um trabalho de nações. Irmãos, se a gente voltar para um contexto, não há tempo, a gente vai conseguir olhar histórias de outras civilizações da Mesopotâmia antiga. E a gente vai conseguir retroceder a um plano bíblico que nós chamamos do Torre de Babel. A Torre de Babel, com Nirod, quando ele tenta crescer e fazer a Torre de Babel chegar lá no céu, porque ele disse que seria igual a Deus, ele seria o Deus. É o mesmo sentimento de petulância, de arrogância de Lúcifer, quando ele diz no livro de Isaías, no capítulo 14: eu subirei aos céus, colocarei o meu trono sobre as mais altas nuvens e serei semelhante a Deus. Então o sentimento de Nirod é o mesmo sentimento que houve em Lúcifer, quando ele ainda era um anjo de luz, quando ele era o portador da luz, ele queria ser igual a Deus. Aí Nirod, na Mesopotâmia antiga, na antiga Babilônia, ele tinha a mesma visão. Ele queria construir uma torre para chegar até o céu e tomar o trono de Deus. E aí o que ocorre? O Espírito de Deus, Deus e Cristo, a Trindade, diz: desçamos e confundamos as línguas dos homens. Então Deus confunde os idiomas ali, os idiomas semitas, os idiomas elemitas, os idiomas babilônicos da Mesopotâmia antiga, todos são confundidos, para que isso não aconteça. Eles desistem desse plano louco, que nunca ia dar em nada, de construir uma torre até ela chegar no céu. O líder disso, ele era rotulado pela civilização como construtor. E o que é construtor hoje? Construtor hoje é o sinônimo para maçonaria. Então a maçonaria, que é uma organização ocultista e satanista, é uma organização que surgiu desde Nimrod, na Mesopotâmia antiga, com a Torre de Babel. Então observe que ela surge e ela toma a elite mundial, os grandes líderes, as grandes potências. Ela vai ganhando sinônimos de hierarquia. Um ponto ápice na maçonaria é o que nós chamamos de Illuminatis.
Illuminati são a grande elite, os líderes majoritários da maçonaria. Quando uma pessoa se destaca muito na maçonaria, ou ela cumpre o projeto, ela cumpre os ensinamentos, o credo, o estatuto maçônico, ela pode-se alcançar o direito de se tornar um membro dos Illuminati, se ela tiver comprovar que ela tem uma linhagem sanguínea das famílias que descenderam de Nimrod. E existem hoje 3 famílias que governam o mundo, o planeta, que são Illuminati: a família Morgan, a família Rockefeller e a família Bush. As 3 famílias, ou uma das famílias mais ricas do planeta. Essas 3 famílias pertencem aos Illuminati, que são descendentes de Nimrod diretamente. Então observe que é um plano satânico de uma organização chamada Nova Ordem Mundial, que envolve maçonaria, que envolve satanismo e que envolve os Illuminati, como se fosse uma religião unicista e politeísta de si mesmos, para que eles pudessem preparar o caminho do anticristo. Então é tudo muito organizado nessas 3 organizações. E mediante ao plano da Nova Ordem Mundial, existem alguns conceitos que eles não abrem mão, que são inegociáveis. O primeiro conceito da Nova Ordem Mundial é o globalismo. O que eles querem fazer, gente? Eles querem apresentar uma crise instaurada de cunho para o mar. Lembra da simbologia? O mar é a terra. Eles querem apresentar uma crise para o mar, ou seja, toda a terra enfrentar essa crise, ou seja, seria um problema catastrófico generalizado, econômico, na área da saúde, em questões de guerra, em questões de divergências políticas que não conseguissem se associar, em guerras civis que serão realizadas por intermédio dessas crises, que possa vir de uma guerra mundial, de uma guerra local, de uma epidemia ou pandemia, como essa que nós estamos enfrentando, é um problema generalizado. E aí o que acontece? Eles surgem com a solução. E eles vão falar que a solução é por causa da inteligência de um único homem. Quem será o homem? Você já está plenamente envolvido com a aula, com o estudo. Então você vai logo associar quem? Ao anticristo. Ele aparece com a solução para esse problema. E aí o que eles fazem? Eles vão propor algo. Eles vão propor unificar todas as nações. Já percebeu que em todas as nações tem o seu líder maior? O Brasil tem o Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos da América tem o Donald Trump, ou a França tem o Emmanuel Macron. Então cada nação tem o seu presidente, o seu líder maior, mas todas com divergência política, de partidarismo. São vários partidos com ideologias e conceitos e preconceitos diferentes, que ninguém consegue chegar a um consenso de união, de unanimidade. Então, uma vez que isso se sucede, acontecem os problemas, acontecem as armas biológicas, acontecem as crises econômicas. Então, o que a Nova Ordem Mundial, essa organização apocalíptica, ela apregou? A gente precisa colocar um líder para todas as nações. Então, ou seja, um homem só vai governar sobre as Nações Unidas, a Europa, sobre a África, sobre a Ásia, sobre a América do Norte e sobre a América do Sul. Todas as nações estarão debaixo do seu governo, e assim não haverá divergências políticas. Então é um dos primeiros conceitos que eles têm para colocar o anticristo no poder. O segundo ponto, e não menos importante, é a redução populacional. A humanidade é contada em 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos em todo o planeta Terra. Então a Nova Ordem Mundial tem um conceito, gente, qual é? Existe muita gente para pouco dinheiro, para pouca comida, para pouco espaço, e é por isso que temos tantas guerras, tantos problemas, tantas pestilências, tantas crises instauradas em determinadas nações. Por quê? Porque tem muita gente para pouco recurso. Então a gente precisa diminuir a quantidade populacional. E isso eles fazem de tempos em tempos.
de eras em eras. Em um tempo, eles lançam uma arma biológica e matam 1 milhão. Em outro tempo, eles lançam uma guerra instaurada em alguns determinados países e matam 500 mil. Em outro tempo, eles lançam uma pestilência, uma enfermidade por intermédio de vírus, como que nós estamos vendo nos dias de hoje, e de uma vez só mata 100 mil ou mata 1 milhão de pessoas. Então eles vão fazendo isso para redução populacional, para que tenha na visão deles um equilíbrio. Por quê? Porque governar sobre 8 bilhões de seres humanos em todo o planeta Terra é muito difícil, gente. Como que você vai conseguir controlar 8 bilhões de seres humanos na Terra, falando para cada um ficar dentro de casa de quarentena e obedecer, sendo que um vai ter um pensamento divergente do outro, e pela sua própria necessidade, e aí não entra crueldade, ele vai sair de casa para querer ganhar o sustento, para querer fazer alguma coisa, para querer sair, espairecer a sua mente. Então haverão divergências. Mas se eles reduzirem a população, se eles reduzirem essa numerologia de quantidade de pessoas, vai ser mais fácil para eles conseguirem governar. Quando eles surgirem com o anticristo, e o anticristo imperar o seu reino na terra, ele vai precisar controlar sobre todo mundo. E um dos mecanismos que ele vai utilizar para copiar a Deus, porque Deus tem um atributo que é a onipresença. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E oxalá que nesse momento que ele está aqui conosco, ele está aí com você na sua casa, para abrir o seu entendimento e lhe convencer da verdade da palavra dele, para o seu coração ser totalmente confortado pelo Espírito de Deus. Então entenda uma coisa, ele vai tentar reduzir a população, e uma vez que ele vai reduzir a população, ele vai conseguir, por intermédio da tecnologia, de um banco de dados, pelo celular, pelo eletrônico, por um mecanismo eletrônico, por um satélite, controlar a humanidade, saber quem saiu de casa, quem ficou dentro de casa, saber quem está obedecendo, quem não está obedecendo, saber quem está conspirando contra ele, quem não está conspirando. Então ele vai conseguir controlar tudo. Você já percebeu que todo lugar que você vai, eles pedem nota fiscal paulista? Todo lugar que você vai, eles querem colocar o CPF na nota. Eles já estão criando aplicativos na América do Norte para controlar diante da quarentena. Ou seja, o celular ligado ou desligado vai demonstrar para o governo se estão obedecendo a quarentena. Porque se você andar com o celular, vai ter um localizador, um rastreador, vai falar: essa pessoa sai de casa de manhã, sai de casa à noite, sai de casa à tarde, sai de casa de madrugada. Eles vão lhe controlar. Isso já existe. Então eles querem reduzir a população para que não haja nenhum trâmite de conspiração contra eles na grande tribulação. Então você vê que é um sistema organizadíssimo. Então, além do globalismo, de colocar um homem para governar o mundo todo, eles querem o quê? Eles querem reduzir a população. Tem outro ponto, não menos importante: a moeda digital. Lembra que nós lemos em Apocalipse capítulo 13 que fala da marca da besta na mão direita e na testa? Nós precisamos interpretar isso no nosso tempo. E no nosso tempo é interpretado da seguinte forma: na mão direita ou na testa, por intermédio de um meio tecnológico. É por isso que Jesus disse em Mateus 24: a tecnologia se multiplicará no fim dos dias. Por quê? Porque a tecnologia será um mecanismo que ele vai utilizar para criar uma moeda digital. Por quê? Euro, libras, peso, dólar, real. São várias moedas com valores diferentes em cada nação. E hoje os infectologistas, os homens que trabalham e se dizem especialistas, os pós-doutorados na ciência medicinal, dizem e atribuem o dinheiro como uma das principais razões para transmissões de vírus e bactérias. É a cédula, é o dinheiro. Então eles precisam eliminar o dinheiro para também dizer que vão eliminar as bactérias. E vai ser uma forma do globalismo imperar. Ou seja, não vai ter mais moeda física, não vai ter mais dinheiro de papel ou de moeda. Vai ser um dinheiro digital, uma conta digital. Alguém aí tem um cartão de crédito que é feito por conta digital? Todo mundo sabe o que é. Então a gente sabe que eles vão ter o controle de uma moeda única para governar o mundo todo. E ela não vai ter como sacar ou depositar por intermédio de dinheiro de papel, dinheiro vivo. Então, para você ter acesso a essa moeda digital, você vai precisar aceitar um chip na mão direita ou um chip na testa, que nada mais é do que a marca da besta, e a senha é 666.
E isso já está acontecendo. Se você for pesquisar sobre o Itaú, você vai entender o que eu estou lhe dizendo sobre a moeda digital e sobre uma evidência de que não haverá mais necessidade de ter dinheiro, de uma moeda única sendo instaurada sobre todos os países da Terra. Então esse é um ponto dele. Globalismo, redução populacional e moeda digital, por intermédio da marca da besta do Chile. E muita gente não vai nem perceber que está aceitando a marca da besta. Eles mandam a gente cadastrar, gente, sobre o auxílio emergencial de R$600. Só 40 milhões de pessoas são trabalhadores informais e vão receber. Sabe quantas pessoas acessaram? Até antes de eu ir para o culto, que eu estava vendo o Onyx Lorenzoni, o ministro, dizendo 180 milhões de pessoas estavam acessando o aplicativo. Só 40 milhões vão receber. Está todo mundo doido para receber esse dinheiro. E obviamente por causa da necessidade de cada um. No dia da moeda digital não vai ser diferente. As pessoas vão aceitar o chip sem nem saber o que elas estão pegando. Então isso é uma verdade. Um outro ponto, e o último ponto da nova ordem mundial, é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é um país, ou uma nação, ou um mundo, ou um globo, que não tem uma religião específica. Então o anticristo e a nova ordem mundial vai começar a pregar sobre o ecumenismo, ou seja, religiões estragam a humanidade. Cristianismo associado a pessoas que não tem uma intelectualidade perceptiva, faz com que surja o quê? A homofobia, o feminicídio, os preconceitos. Então, para que ser cristão? O cristianismo traz guerras. Eles vão começar a pregar contra. Dentro de um tempo, o islamismo é o surgimento dos terroristas. É de lá que vem o terrorismo, é de lá que vem o Estado Islâmico, é de lá que vem a Al-Qaeda. É de lá que vem outros conceitos de interpretação, apesar dos companheiros e irmãos do Islã, os muçulmanos, serem pessoas pacíficas, para quem já estudou e leu o Alcorão. Mas existem gente que distorce as interpretações, assim como tem cristão que distorce a interpretação bíblica. Então eles vão começar a trabalhar contra as religiões, independe das religiões. Lembra de Paulo nos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4? E ele se levantará contra tudo que se chama Deus, e é objeto de culto. Ali não é Deus só Yahvé, Jeová, Cristo, não. Ali é Deus no todo. Ele vai se levantar contra todas as religiões, e ele vai começar a dizer que é melhor que não tenha nenhuma religião, e que o homem seja livre para venerar o que quiser. E obviamente que sempre apontando para que o homem adore a Ele, para que o homem centralize a adoração dele, porque foi Ele que solucionou todos os problemas. Gente, olhe para cá em minutos comigo. Independente do que façamos, independente do que acreditemos, independente de que isso seja impetrado no seu coração ou não, mas eu acredito piamente no que prega, o Espírito de Deus me convence. Não adianta, não é tempo de estarmos com divergências políticas, com partidarismos, com ideologias de direita, de esquerda, com favoritismos de cada pessoa, de cada nossos melhores políticos que deveriam estar lá. Não. Quando a gente observa para o Brasil, um país de classe baixa, a gente percebe, gente, que independente do que a gente faça aqui, o Brasil é peixe pequeno, se é que eu posso usar essa expressão, porque nações de outros lugares que são muito mais desenvolvidas do que o Brasil, que tem estrutura, infraestrutura, mais organização, até mais unidade entre os seus povos do que o Brasil, sabem que existem esse globalismo, que existem a nova era, a nova ordem mundial trabalhando por trás dos bastidores. Então, independente do que os nossos líderes governamentais façam, o que está aqui, irmãos, em Daniel capítulo 7, 8, 9, Apocalipse capítulo de número 13, vai acontecer. Isso é uma verdade. Então a gente precisa o quê? Porque aonde estará a igreja nesse tempo? Aonde a igreja entra nesse conceito? E aqui eu encerro. Voltem comigo a Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36. Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, capítulo de número 24. Mais uma vez aos oráculos do Cristo. Versículo de número 36. Diz o seguinte: porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Esse texto é muito forte. Esse texto é uma narrativa, uma doutrina, porque é um oráculo universal, tanto que ele é canonizado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para o conceito do arrebatamento. Os contrários, e a teologia liberal, que são pessoas que do século XIX, filósofos, cientistas que criticam a verdade bíblica e o conceito bíblico, eles dizem que o arrebatamento é um mito. O arrebatamento é fruto de um dispensacionalismo criado pelo século XIX. Porém, analisando este texto, percebamos que o próprio Cristo faz menção a 2 homens estarem no campo, um ser levado e o outro ficar. 2 estarem moendo, uma ser levada e a outra ficar. Então ele faz menção a alguém ser tirado. A palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que significa ser tirado à força. No latim é rapitus, que significa raptado ou arrancado com força. E Paulo, baseando-se neste ensinamento cristão, neste ensinamento dado e divagado pelo próprio Jesus Cristo, ele faz menção de reiterar acerca dessa doutrina. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51. (15:51) de primeira carta aos Coríntios diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Observe que Paulo, ele vai falar sobre essa transformação, primeiramente aos irmãos de Corinto. Corinto era na Caia, capital da Caia. Corinto era uma cidade cosmopolita e portuária, onde diversas pessoas de diversas nações do mundo paravam ali por causa dos seus portos. O nome Corinto vem do grego Korintiazestai, que significa viver embriagado. Em Corinto havia um templo da deusa romana Diana e também da deusa grega Afrodite, a deusa da promiscuidade, da sexualidade, e que exigia sacrifício de sexo explícito e em público. Então Paulo, quando prega aquela cidade, ganha os irmãos, evangeliza eles, rende um arrependimento neles, vai encontrar alguma dificuldade. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que era uma igreja extremamente problemática. E ao mesmo tempo que era uma igreja problemática, era uma igreja que era voltada aos dons, ao entretenimento.
e o que os dons podiam proporcionar, preocupada com as línguas estranhas, preocupada com o Pentecoste, preocupada com as maravilhas, preocupada com as curas, preocupada com os rituais e etc. Então Paulo, ele trata esta igreja, por quê? Porque é uma igreja que no mesmo tempo que ela é espiritual, ela é carnal. Há uma oscilação muito grande nesta igreja de Corinto. Então Paulo, para tentar trazer equilíbrio, para trazer constância, para firmar esses crentes da Caia, ele precisa falar que a vida não terminava só aqui na terra. Então ele vai ensinar a vida após a morte. E aí ele vai falar no capítulo 15, no versículo 51, sobre o arrebatamento, sobre a transformação do corpo, sobre a ascensão do ser a encontrar com o Senhor dos ares. E para viver isso, ele termina dizendo: sede firmes e constantes. Não adianta ser crente hoje e estar desviado amanhã. Não adianta estar no espírito agora e estar na carne, pecando, blasfemando, murmurando daqui a meia hora. O que a gente é agora, a gente precisa ser amanhã, a gente precisa ser depois de amanhã. A gente precisa permanecer firme e constante, sabendo que a recompensa virá e que o trabalho no Senhor não é pão. Então Paulo trata essa questão de arrebatamento como um princípio para a igreja de Corinto. E não termina aí. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Primeira carta. Capítulo de número 4, versículo de número 16 e 17. Vamos ler os versículos 13 a seguir, para ficar mais evidente. 4,13 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja de Tessalônica já é uma igreja oposta da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja carnal. A igreja de Tessalônica era uma igreja extremamente espiritual, espiritualizava até demais. Era um exagero da espiritualidade e religiosidade daqueles irmãos. E eles tinham curiosidade de saber das questões pós-morte, porque descendiam de conceitos da mitologia grega. E a mitologia grega sempre ensinava sobre o Hades, o inferno, o Tártaro, o lago de fogo, aonde Hades, a divindade Hades, habitava, o Monte Olimpo, que era o lugar que Zeus, o filho de Cronos, o deus dos deuses na mitologia grega, habitava. Quando as pessoas eram boas, ele as recompensava as levando para o Monte Olimpo. Quando as pessoas eram más, ele as castigava e as punia, a lançando no Hades, para o inferno. Então o que ocorre? Então a mitologia grega sempre trabalhou muito esse conceito de vida após morte. E quando os helenistas se convertem pela pregação do Evangelho, eles queriam saber qual era o conceito, a visão de Paulo e de Jesus sobre a vida após a morte. Então Paulo vem pregando no capítulo 4 e ele vem admoestando os irmãos que os mortos ressuscitariam, que nós os cristãos não poderíamos viver e tratar os dias como as pessoas que estão mortas. E ele não está falando ali de uma morte física, ele está falando de pessoas que não creem em nada, que não têm perspectiva, que não têm esperança alguma. Então ele traz uma narrativa aí: nós precisamos estar vivos e não como os mortos. E acerca dos que dormem em Cristo, descansa, porque eles ressuscitarão primeiro naquele dia, e nós os vivos seremos transformados e arrebatados, ou seja, para o passo, seremos arrancados da terra com força, em um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, e nós estaremos com o Senhor nos ares.
Eu creio nisso. Se não fosse por isso, por que estaríamos aqui? Se não fosse por isso, por que se propagaríamos cristãos? Só para viver de terno e gravata dentro de igreja? Só para viver de saia comprida dentro de igreja? Não, irmão, a gente propaga porque a gente crê que do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar para arrebatar a igreja. Glória a Deus. É por isso que o seu coração, a sua alma precisa estar jubilante. Você precisa entender que tudo que está acontecendo, tudo que nos ladeia nesse momento de odierno, esse sistema político corrompido e extremamente globalista, tendencioso, auspicioso e maléfico, pertence a um plano que Satanás pensa que é dele, mas quando a gente lê a Escritura, a gente vê que é plano de Deus, porque muito em breve o povo dele não estará mais aqui. Está fazendo culto, mas naquele dia procurarão uma igreja barulhenta, um povo humilde e sofrido, mas não encontrarão, porque Jesus levou para o céu. Eu creio. O arrebatamento é uma verdade. Aleluia. Como diz o Inário, que precisa ser pregada, doe a quem doer. Aleluia. O céu existe e o inferno também. E o destino da viagem, quem escolhe é você. Apocalipse capítulo 3 e a gente encerra. Eita Deus, aleluia. Observe que a gente falou de princípio das dores, nós estamos nisso. Observe que a gente falou de grande tribulação. E a evidência da grande tribulação seria a sanção e a manifestação do anticristo. Quem detém o anticristo, segundo Tessalonicenses 3,4? O Espírito Santo. E no arrebatamento, o Espírito Santo sobe junto com a igreja. Quem ficar para a grande tribulação não terá mais a presença do Espírito Santo. Meu Deus! Só de pensar em não ter a presença do Espírito, eu me lembro de Davi. Tira tudo de mim, mas não me retire a presença do teu Espírito. Já pensou ficar sem a presença do Espírito? E o anticristo só se manifestará para reinar na grande tribulação, nos 7 anos da última semana de Daniel, capítulo 9, quando o falso profeta, a besta saída da terra, nova era, nova ordem mundial, globalismo, moeda digital, redução populacional e ecumenismo imperarem na terra. Para quê? Para que o anticristo apareça como aquele que tem a solução. Sorrindo, eu tenho a solução, vou resolver os problemas econômicos, vai acabar a fome, vai acabar as guerras, vai acabar blá, 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 e na verdade é falsidade do diabo, porque vai começar um reino de assolação. E a igreja? A igreja estará aqui, pastor, porque é isso que eu quero entender. Eu vou ver anticristo, eu vou ver grande tribulação, eu estou vivendo o princípio das dores, mas e o cálice da ira de Deus, eu vou viver? Está aqui a resposta para você descansar no Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. João escreve no Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja, irmão, na interpretação, representa um tempo da igreja na terra, desde o próprio João, da era dos apóstolos. Então observe que João vai pregar no capítulo de número 1, 2 e 3 sobre as 7 igrejas da Ásia. Ele vai começar falando de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, a igreja do primeiro amor, mas que estava perdendo esse primeiro amor. Ele vai pregar depois sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a igreja primitiva, a igreja que sofreu as perseguições, tanto do judaísmo quanto do romanismo. Então é a igreja de Esmirna. Depois da igreja de Esmirna vem a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela é uma simbologia da igreja da era medieval, a partir do tempo que Constantino, o imperador romano,
oficializa a igreja como a religião oficial do Império Romano. Então há muito sincretismo na igreja de Pérgamo. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo é a igreja medieval. Aí vem a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é nada mais, nada menos que a igreja católica romana, que é a igreja dos dogmas, é a igreja dos paradigmas, é a igreja do ritualismo, é a igreja das indulgências, é a igreja de série de situações que podemos dialogar aqui, mas não é essa a nossa ênfase. Então vem a igreja de Tiatira. Depois da igreja de Tiatira, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, que é a quinta igreja, é uma referência à igreja da Reforma Protestante, iniciada no século XVI, no dia 31 de outubro de 1517, por um monge agostiniano, Martinho Lutero. Então, a igreja de Sardes, ou melhor, a igreja de Sardes, representa a igreja reformada. E depois vem a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Essas duas igrejas representam a igreja dos últimos dias, a igreja do nosso tempo. Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Filadélfia, a igreja contemporânea, a igreja do arrebatamento. Laodiceia, a igreja que não sobe e que fica para enfrentar a grande tribulação. Então observe que o capítulo de número 3, no versículo de número 10, Jesus ele vai dar as admoestações à igreja. Ele é a única igreja, junto com Esmirna, apesar de que Esmirna ele não elogia, Esmirna ele também não critica, mas ele dá poucas advertências. Era uma igreja perseguida e aprovada. E a igreja de Filadélfia é a igreja que Jesus elogia, é a igreja que Jesus faz promessas a esta igreja. E no capítulo de número 3, versículo 10, ele diz o seguinte: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, e aqui está um mistério, te guardarei da hora. Observe que não é na hora. O verbo, o termo, a conjugação do verbo diz tudo. Ele não diz assim, ó, te livrarei na hora. Ele diz te livrarei da hora, ou seja, antes, já vou te livrar. Não é no meio da situação. Eu não vou esperar você chegar dentro da fornalha para fazer como eu fiz com Sadraque, Mesaque e Abednego, ser o quarto homem da fornalha. Não, nesse texto ele diz, eu vou te livrar da hora. Ou seja, antes de acontecer, por causa da vossa fidelidade e perseverança. E ele diz o seguinte: te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na terra. Então ali ele fala de aikomene no grego, ou seja, ele dá uma referência de que seria a grande tribulação que toda a humanidade enfrentaria. E ele diz: te livrarei da hora, ou seja, antes de manifestação de anticristo, antes de grande tribulação, assim como ele fez com Enoque. Antes do dilúvio, Enoque foi morar com ele nos ares. Antes do cativeiro, ele transladou Elias para estar com ele nos ares. E antes da grande tribulação, eles pensam que eles vão nos martirizar, vão nos perseguir, vão nos assolar, vão nos assombrar, vão nos esterilizar, mas não, porque por causa da fidelidade, por causa da perseverança, por causa da simplicidade, da sinceridade, da adoração a Deus, antes de tudo isso, Ele nos livrará e nos arrebatará para estar com Ele no céu. Eu quero. Deus maravilhoso. Amém? Aleluia. Os que estão aqui comigo se ponham de pé. Você que está na sua casa, põe a mão no seu coração, da forma que você estiver. E você que ouve essa palavra, você que divagou conosco aqui essa prédica bíblica, todos esses textos, todas essas referências. E a Bíblia para você, ela não é apenas um livro de literatura, não é um gibi, não é um jornal do diário, não, da banca de jornal, do seu canal de comunicação preferido da TV, não. A Bíblia, irmãos, ela é o manual da palavra de Deus. Você está entendendo? Aleluia. Às vezes a gente vê cristão com mais medo que quem não é cristão do que está acontecendo agora. Esses acontecimentos para o mundo é teoria da conspiração, para o mundo é fantasia, para o mundo é ilusão.
Para o mundo é motivo de zombaria, mas para a igreja é um fenômeno que a gente espera, que a gente acredita, que a gente grita, Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia. Se a gente não crê na Bíblia, sabe o que a gente precisa fazer? A gente só crê no texto em que diz que a porta vai abrir. A gente só crê no texto que diz que a bênção vai chegar. Se a gente não crê nesses outros textos em que lemos e interpretamos aqui, colocamos em ordem cronológica, a gente precisa, irmão, rasgar. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Então, diante da verdade bíblica, e não é a verdade do pastor Welton Rodrigues ou do pastor Elias Marcolino, nosso presidente, ou da Assembleia de Deus Mudança de Vida, ou de qualquer outra instituição que prega a Bíblia, que eu respeito todas elas e são meus irmãos em Cristo. Não, mas diante da verdade de Deus, que é a sua palavra, eu convido você que assiste conosco, que está aí sintonizado, que é um telespectador dessa transmissão, que tem um lugar para você, que cabe você no reino de Deus, que tem uma morada sendo preparada para ti no céu por Jesus Cristo. E enquanto tudo isso acontece na terra, nova era, nova ordem mundial, preparação para a manifestação do anticristo. E nós não sabemos, mas os sinais estão aí. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão aí. E a qualquer hora dessa, Ele leva a gente. Eu creio e quero que você vá conosco. Então eu convido você que está afastado a se reconciliar com Jesus. Eu convido você que não é cristão a nos abraçar, a estar conosco na fé, fazendo a sua confissão de que crê piamente que Jesus é o Senhor que vai buscar a igreja e nos preservar desse tempo. Então, em nome de Jesus, manda uma mensagem aí. Manda uma mensagem aí na transmissão, dizendo que você está se reconciliando, dizendo que você está aceitando Jesus. Nós vamos orar por você, nós vamos apresentar a sua vida ao Senhor. E eu tenho certeza que haverá uma festa celestial. Viu? Lá não está de quarentena não. O céu não está de quarentena e nem está precisando evitar aglomeração não. O céu tem vaga, ele está esperando por você. Glória a Deus. Então eu creio piamente. E em nome de Jesus, fale, se apresente aí, põe a mão no seu coração. Nós vamos apresentar a sua vida a Deus. Mediante esse momento, quando as pessoas se manifestam, você já crente, põe a mão no seu peito para a gente orar. E lembrando, tudo isso, essa promessa de Apocalipse 3,10, os livrarei da hora da tribulação, é para a igreja de Filadélfia. Não é para a igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o leão. É para a igreja de Esmirna, uma igreja que se acostumou com a perseguição, então está tudo normal. Não é para a igreja de Pérgamo, uma igreja de sincretismo religioso, que cheia de rituais e mistura. Não. Não é para a igreja de Tiatira, uma igreja de dogma que acha que é tudo pelas obras. Não. Efésios 2,9. A salvação não é pelas obras para que ninguém se vanglorie delas. A salvação é graça de Deus. Não é para a igreja de Sardes, que apesar de ser uma igreja reformada, se tornou uma igreja muito avalizada, muito cheia de postura, muito cheia de ética. Não. É para os humildes irmãos de Filadélfia. Naquela época, uma cidade que tinha enfrentado um terremoto. E mesmo com um terremoto que destruiu praticamente toda a cidade de Filadélfia, os sobreviventes reconstruíram a cidade novamente. E permaneceram unidos naquela cidade. O nome Filadélfia vem do grego e significa amor fraternal. Ou seja, havia generosidade, havia reciprocidade, havia singularidade, havia amor entre os irmãos, havia união. E por causa dessas características de elogio que Cristo dá acerca deles e de fidelidade deles, ele diz: por causa da fidelidade, da perseverança, eu os livrarei da hora da tribulação. Precisamos ser Filadélfia para que nós possamos fazer parte desse acontecimento chamado arrebatamento. Feche seus olhos, olha a Deus comigo. Altíssimo, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos na noite deste dia, por causa dessa palavra. É um ensinamento, Senhor, das suas Escrituras, é uma mensagem bíblica
Não é uma mensagem que visa, Senhor, retorno. Não é uma mensagem que visa, Senhor, dinheiro. Não é uma mensagem que visa, Senhor, agenda, reputação. Não. É uma mensagem, Senhor, de extrema responsabilidade. É uma mensagem que precisa se ter propriedade para falar sobre ela. E mais do que propriedade, precisa ter fé. E Deus, eu tenho fé, eu dou crédito à tua palavra, de que tudo que está nela vai se cumprir. Mediante o que o seu povo está enfrentando neste momento, Senhor. Vá preservando o seu povo. Ó Deus, vá blindando o seu povo, Senhor. Ladeando o seu povo com paredes de bronze. Ó Deus, a vanguarda e a retaguarda sejam protegidas pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor possa reportar alegria, esperança. Que o Senhor possa, Senhor, impetrar no seu povo, Senhor, júbilo e fidelidade. Que nós possamos nos santificar mais, para que nós possamos nos envolver mais em Ti, para que nós possamos oscilar menos, ó Deus, na espiritualidade e na nossa adoração sincera ao Senhor, acreditando piamente que qualquer hora dessa, qual não sabemos, o Senhor virá como uma grande noite e nos levará, Senhor, neste momento de tormenta. Enquanto não venha, Deus, nos dá força. Enquanto não se cumpra, Deus, nos agracia. Enquanto não se concretiza, Deus, provê o necessário. Multiplica o pouco. Traz ascensão e preservação da tua noiva, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu ministro a sua bênção, que tudo que foi oralizado pela tua palavra não seja de mim, mas do teu Espírito, e que seja canonizado no âmago da alma deste homem e desta mulher, que eles repassem uns aos outros o que aprenderam e que entendais que está próximo o fim. Deus, abençoa a tua igreja, todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos. Aleluia. Fala o Senhor aí, meu Deus. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa a descansar. Nós, os salvos do mundo enganador, desejamos ir lá, desejamos ir lá, que a alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Aleluia! Oh, ora vem, Senhor Jesus. Boa, maravilhosa e gloriosa é essa palavra. Deus abençoe, pastor. Irmão, palavra tremenda. Sim ou não? Sim. Meu Jesus, ele deu esse estudo na segunda e Deus tocou no meu coração para ele dar aqui hoje. Porque na segunda foi só questão da teologia. E eu creio que através desse aparelho aqui outras pessoas foram alcançadas. Irmãos, tudo que ele disse aqui foi da parte de Deus. Uma das coisas que Deus usou aqui foi a respeito de tecnologia. Foi entregue hoje pelo governo de São Paulo um sensor na mão de todos os fiscais. E através desse sensor eles localizam o lugar, por exemplo, Joel, que tem mais de 20 pessoas aglomeradas. Por exemplo, se tiver mais de 20 pessoas aqui, o sensor aponta Cecílio Bahia de número 14. E eles baixam aqui. Não baixaram porque não tem 20 aqui. Então, é um sensor que ele já monitora os lugares onde tem aglomeração de pessoas. Foi entregue pelo governo de São Paulo aí, na pessoa do senhor João Dória Júnior.
Então, meus irmãos, que nós venhamos em nome de Jesus. Olha, ele falou sobre viagem. Gente, é 9 horas e 20 minutos. Eu não sei daqui 2 horas. Eu não sei daqui 2 horas aonde eu vou estar. Onde nós estaremos. Pode ser que Jesus volte daqui 2 horas. Nós fazemos muitas viagens, mas vai ter uma viagem que vai ser definitiva. E Deus usou a boca dele aqui hoje para dizer que a escolha da viagem depende de nós. A minha viagem definitiva depende de mim. E a viagem definitiva sua depende de você. Tá certo, irmão? Então que nós venhamos refletir sobre isso. E você que está aí do outro lado assistindo, eu quero dizer que você que assistiu toda essa palavra, você é mais que bem-aventurado. Porque através dessa palavra, Deus mobilizou corações, almas e vidas. E se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, tá certo? Eu quero lhe passar uma orientação pastoral. Nos procure aqui. Procure a nós. Pastor, eu não entreguei minha vida, então eu vou procurar a igreja. Procure a nós aqui. Rua Cecílio Bahia, número 14, da Fazenda da Ajuda. Nós estaremos com a nossa equipe de pastores lhe orientando concernente ao maior plano da história, que se chama o plano da salvação. Amém? Então que Deus abençoe você, senhor, você, senhora, senhorita, seja você novo, já de idade, pode nos procurar. Nós estaremos prontos aqui a lhe orientar em Cristo Jesus. Que Deus lhe dê uma outra oportunidade no nome santo do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos. Amém? Que todos saiam daqui fortalecidos no poder do nome do Senhor. Amém? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Deus, Quem impedirá? a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. E é isso aí, tá? Estenda a mão para cá, meus irmãos. Isso, feche os olhos, curve as vossas cabeças. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, as ricas e doce consolação do Espírito Santo, continue com a igreja do Senhor e com ela permaneça, não só hoje, mas amanhã e até a vinda do Senhor Jesus. Todos digam amém. Amém. Está encerrado o nosso culto de ensino no nome de Jesus.